Você já se perguntou como os ensinamentos de um livro escrito há milhares de anos ainda podem transformar vidas hoje? Imagine se você pudesse encontrar respostas para os maiores desafios da sua vida moderna em um texto antigo, mas eternamente relevante. Hoje, vamos explorar como a Bíblia, com suas profecias e sabedoria, continua impactando o mundo atual e como pode trazer paz e propósito para o seu dia a dia. Fique conosco, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva de vida. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e te inspirar diariamente. Vamos começar? A Bíblia é um livro único, escrito ao longo de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, e ainda assim possui uma coerência e harmonia impressionantes. Isaías 40, versículo 8 nos lembra: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Este versículo destaca a natureza eterna da palavra de Deus. Mesmo com o avanço da tecnologia e mudanças culturais, os princípios bíblicos permanecem inalterados e aplicáveis. Pense nos 10 mandamentos. Eles foram dados a Moisés há milhares de anos, mas continuam a ser a base para a moralidade e ética em muitas sociedades ao redor do mundo. Vamos pensar nos 10 mandamentos, por exemplo. Esses mandamentos foram dados a Moisés no Monte Sinai há milhares de anos, mas continuam a ser a base para a moralidade e a ética em muitas sociedades ao redor do mundo. Não matarás, não furtarás e honra teu pai e tua mãe. São preceitos que ainda norteiam as leis e os comportamentos humanos. Eles estabelecem um padrão universal de conduta que transcende culturas e épocas. A Bíblia também aborda questões fundamentais da existência humana que são tão relevantes hoje quanto eram há milênios. Questões sobre o propósito da vida, o significado do sofrimento e a natureza do bem e do mal são exploradas nas Escrituras. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo nos mostra que a Bíblia serve como guia e luz, oferecendo direção e clareza em um mundo muitas vezes confuso e escuro. Além disso, a Bíblia possui uma profundeza espiritual que se revela através do relacionamento contínuo com Deus. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que a Bíblia não é apenas um texto antigo. É uma palavra viva, que tem o poder de transformar vidas, tocar corações e renovar mentes. Ela é um instrumento através do qual Deus fala diretamente conosco, oferecendo consolo, sabedoria e encorajamento. Portanto, a Bíblia é eterna não apenas em sua permanência, mas também em sua relevância e impacto. Seus princípios são a base de uma vida plena e justa, e sua mensagem de esperança e redenção através de Jesus Cristo é uma verdade que transcende o tempo. Mesmo com os avanços da modernidade, a palavra de Deus continua a ser a âncora firme para todos que nela buscam orientação e verdade. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre como os ensinamentos bíblicos podem ser aplicados de maneira prática no nosso dia a dia, especialmente em um mundo que muitas vezes parece estar em constante tumulto moral e ético. A honestidade e integridade são valores fundamentais que a Bíblia enfatiza repetidamente. Em Provérbios 12, versículo 22, lemos: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Este versículo nos lembra que Deus valoriza a verdade e a fidelidade. Em uma era onde a desinformação é disseminada rapidamente pelas mídias sociais e a falta de integridade é comum em várias esferas da sociedade, ser honesto e verdadeiro se torna um testemunho poderoso da nossa fé em Deus. Ao escolher a verdade, não apenas honramos a Deus, mas também construímos relacionamentos mais saudáveis e confiáveis.
Outro ensinamento crucial é o amor ao próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento é revolucionário e continua a ser uma solução poderosa para muitos dos problemas sociais que enfrentamos hoje, como preconceito, discriminação e desigualdade. Amar o próximo implica em tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de suas diferenças. Esse amor se manifesta em ações concretas, como ajudar os necessitados, defender os injustiçados e promover a paz e a reconciliação. A questão da honestidade e integridade pode ser aplicada em vários aspectos da vida moderna. No ambiente de trabalho, ser honesto e agir com integridade significa cumprir com nossas responsabilidades, ser transparente em nossas ações e lidar de forma justa com colegas e clientes. No contexto familiar, esses valores ajudam a construir laços de confiança e respeito mútuo. Em nosso uso das redes sociais, ser íntegro significa não espalhar informações falsas ou participar de comportamentos prejudiciais online. Quando pensamos no amor ao próximo, ele pode ser expresso de inúmeras maneiras práticas. Pequenos atos de bondade, como ajudar um vizinho, ser voluntário em uma organização comunitária ou simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar, são formas de demonstrar esse amor. No cenário global, o amor ao próximo nos chama a ser conscientes e ativos na luta contra a injustiça, seja ela racial, econômica ou social. Isso pode envolver desde apoiar políticas que promovem a igualdade até educar-nos sobre questões de injustiça e agir para fazer a diferença. Além disso, a aplicação dos ensinamentos bíblicos também nos oferece uma perspectiva positiva e esperançosa para enfrentar os desafios contemporâneos. A Bíblia nos encoraja a ser luz em um mundo muitas vezes envolto em trevas. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Ao viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, não apenas melhoramos nossas vidas e comunidades, mas também apontamos outros para a fonte de nossa esperança e força, Deus. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos antigos, mas uma fonte viva de sabedoria e orientação para a vida moderna. Suas verdades eternas, quando aplicadas com diligência e fé, têm o poder de transformar vidas, comunidades e até mesmo sociedades inteiras. Ao incorporarmos esses ensinamentos em nossas vidas diárias, testemunhamos o amor e a verdade de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de ambos. Muitas vezes, ouvimos falar de um suposto conflito entre ciência e fé, como se fossem duas forças opostas e irreconciliáveis. No entanto, ao examinar mais de perto, descobrimos que a Bíblia e a ciência podem coexistir de forma harmoniosa, complementando-se e enriquecendo nossa compreensão do universo e do Criador. Salmos 19, versículo 1 declara: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este versículo nos lembra que o mundo natural é uma manifestação da glória e do poder de Deus, e que a ciência, ao investigar essa criação, pode revelar ainda mais sobre a majestade do Criador. Ao longo da história, muitos cientistas renomados foram homens e mulheres de fé. Isaac Newton, por exemplo, um dos maiores cientistas de todos os tempos, era também um devoto cristão. Ele via suas descobertas científicas como uma maneira de entender melhor a obra de Deus. Outro exemplo é Johannes Kepler, que acreditava que ao estudar o cosmos, estava pensando os pensamentos de Deus. Esses cientistas e muitos outros não viam a ciência como uma ameaça à sua fé, mas como um meio de aprofundá-la. A busca pela verdade científica pode, na verdade, aprofundar nossa compreensão e admiração pelo Criador. A complexidade do DNA humano, por exemplo,
É um testemunho impressionante da sabedoria e do poder de Deus. O DNA é como um código de programação incrivelmente complexo que contém as instruções para a construção e o funcionamento de todos os seres vivos. A descoberta dessa linguagem biológica nos mostra a sofisticação e a inteligência por trás da criação. Outro exemplo é a vastidão do universo. Quando olhamos para o céu noturno e contemplamos as incontáveis estrelas, galáxias e nebulosas, somos lembrados da imensidão do poder de Deus. A astronomia nos revela que o universo é muito maior e mais complexo do que podemos imaginar, o que nos enche de admiração e reverência. Em Isaías 40, versículo 26, lemos: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A ciência, portanto, não diminui a fé, mas pode fortalecê-la ao nos mostrar a grandiosidade da criação de Deus. Além disso, a ciência e a fé abordam diferentes aspectos da realidade. A ciência se ocupa de entender como o mundo funciona, através de observação, experimentação e raciocínio lógico. A fé, por outro lado, lida com questões de significado, propósito e valores, respondendo às perguntas por quê e para quê. Juntas, elas nos oferecem uma visão mais completa da realidade. É importante lembrar que muitos dos conflitos percebidos entre ciência e fé surgem de interpretações errôneas ou limitações humanas. Por exemplo, algumas teorias científicas podem mudar à medida que novas evidências surgem, enquanto as interpretações bíblicas também podem evoluir com uma compreensão mais profunda do contexto histórico e cultural. Ao abordar ambas com humildade e abertura, podemos encontrar harmonia e complementaridade entre elas. Em vez de ver a ciência e a Bíblia como adversárias, devemos reconhecê-las como aliadas na busca pela verdade. A ciência nos ajuda a entender a criação de Deus de maneira mais detalhada e técnica, enquanto a Bíblia nos oferece a sabedoria espiritual e moral necessária para viver de acordo com os propósitos divinos. Juntas, elas nos permitem apreciar a totalidade da obra de Deus e viver vidas mais significativas e alinhadas com sua vontade. Ao integrar ciência e fé, podemos não apenas enriquecer nosso conhecimento, mas também fortalecer nossa fé, reconhecendo a grandeza e a sabedoria do Criador em cada descoberta. Os desafios que enfrentamos no mundo moderno, como ansiedade, depressão e crise de identidade, são problemas complexos que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. A Bíblia, no entanto, oferece soluções e orientação para lidarmos com essas dificuldades de maneira eficaz e espiritualmente enriquecedora. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja dizendo: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo é uma poderosa lembrança de que a oração e a confiança em Deus são ferramentas essenciais para combater a ansiedade e encontrar paz. A ansiedade, que é um dos problemas mais comuns hoje em dia, pode ser debilitante, afetando a nossa saúde mental e física. A Bíblia nos convida a entregar nossas preocupações a Deus através da oração. Quando levamos nossas ansiedades e preocupações a Ele, estamos reconhecendo sua soberania e cuidado sobre nossas vidas. A prática regular da oração nos ajuda a manter um relacionamento íntimo com Deus, nos permitindo experimentar sua paz, que excede todo entendimento. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio às dificuldades. A depressão é outro desafio significativo. Enquanto tratamentos médicos e terapias são importantes,
a Bíblia também oferece consolo e esperança. Salmos 34, versículo 18 nos diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Saber que Deus está próximo, especialmente em momentos de dor e sofrimento, pode trazer grande conforto. Além disso, a comunhão com outros crentes e o apoio da comunidade de fé são fundamentais. A Bíblia nos encoraja a carregar as cargas uns dos outros. Gálatas 6, versículo 2, o que implica em oferecer e receber apoio emocional e espiritual. A crise de identidade, comum em um mundo que constantemente nos pressiona a nos conformarmos com padrões efêmeros e vazios, também pode ser abordada à luz da Bíblia. Em um ambiente onde as redes sociais, a cultura popular e as expectativas sociais muitas vezes ditam quem devemos ser, a Bíblia nos oferece uma identidade firme e imutável em Cristo. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, vemos: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nossa identidade em Cristo nos liberta das pressões externas, nos dando um senso de propósito e pertencimento. Além disso, a Bíblia nos ensina sobre o valor intrínseco de cada pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Este entendimento nos ajuda a ver a nós mesmos e aos outros com dignidade e respeito, independentemente das circunstâncias ou das opiniões alheias. Essa identidade em Cristo serve como uma âncora firme, nos lembrando de quem somos e do nosso valor, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos definir de maneiras distorcidas. É vital lembrarmos das soluções bíblicas que temos à nossa disposição. A oração e a confiança em Deus nos oferecem paz e segurança em tempos de ansiedade. A presença consoladora de Deus e a comunidade de fé nos ajudam a lidar com a depressão. E a nossa identidade em Cristo nos fornece uma base sólida para navegar em um mundo que muitas vezes busca nos moldar de acordo com padrões passageiros. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, continua a ser uma fonte de esperança e orientação para todos os que buscam viver uma vida plena e significativa em meio às complexidades do mundo moderno. As profecias bíblicas são um aspecto fascinante da Escritura que continua a demonstrar sua relevância nos dias atuais. Desde tempos antigos, as profecias serviram como mensagens de Deus, alertando, encorajando e guiando seu povo. Muitas dessas profecias já se cumpriram ao longo da história, enquanto outras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso reforça a confiança na veracidade e na inspiração divina da Bíblia, mostrando que a palavra de Deus é viva e ativa, transcendendo o tempo. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus descreve sinais dos tempos que indicam sua segunda vinda. Ele mencionou guerras, fomes, pestes e terremotos como eventos que precederiam o fim dos tempos. Ao observarmos o mundo atual, vemos uma frequência e intensidade crescentes desses eventos, o que nos lembra que estamos vivendo em tempos proféticos. As guerras e conflitos ao redor do mundo, as crises alimentares em várias regiões, pandemias como a Covid-19 e desastres naturais frequentes são sinais que nos alertam para a proximidade do cumprimento das profecias bíblicas. Esses acontecimentos não devem ser vistos apenas como sinais de destruição ou desespero, mas também como um chamado à vigilância e preparação. Jesus nos instrui, em Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância aqui não é apenas uma observação passiva, mas uma chamada ativa para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mantendo a fé e a esperança firmes em meio às adversidades. Isso significa estar espiritualmente alerta, mantendo uma vida de oração, estudo bíblico e comunhão com outros crentes. Além disso, as profecias bíblicas servem para nos confortar e fortalecer a fé. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 18,
Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, encorajando os crentes a se consolarem mutuamente com essas palavras. Saber que Deus tem um plano soberano e que Jesus retornará para estabelecer seu reino eterno nos dá esperança e perseverança. É um lembrete de que, apesar das tribulações presentes, há um futuro glorioso garantido para aqueles que permanecem fiéis. As profecias também nos desafiam a viver uma vida de santidade e compromisso com a missão de Cristo. Em 2 Pedro 3, versículo 11 e 12, Pedro nos pergunta: visto que todas essas coisas vão ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Este chamado à santidade implica em viver de maneira que reflete os valores do reino de Deus, sendo luz e sal no mundo. Também nos incentiva a evangelizar, compartilhando o amor e a verdade de Cristo com os outros, para que mais pessoas possam conhecer e experimentar a salvação. As profecias bíblicas não são apenas previsões do futuro, mas também instruções e encorajamentos para o presente. Elas nos lembram da soberania de Deus, nos chamam à vigilância espiritual, nos confortam com a esperança do retorno de Cristo e nos desafiam a viver vidas santas e comprometidas com a missão do Evangelho. Ao observarmos os sinais dos tempos, devemos responder com fé ativa, confiança na providência divina e um compromisso renovado de seguir a Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Assim, estamos não apenas preparados para os eventos futuros, mas também vivendo de maneira que glorifica a Deus no presente. As profecias bíblicas não são apenas vislumbres do futuro, mas também poderosos desafios que nos convocam a viver uma vida de santidade e compromisso com a missão de Cristo. Em 2 Pedro 3, versículo 11 e 12, lemos uma pergunta profunda. Visto que todas essas coisas vão ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus? Este questionamento nos leva a refletir sobre a maneira como vivemos nossas vidas, à luz das promessas e advertências das Escrituras. O chamado à santidade é um convite para vivermos de acordo com os valores do reino de Deus. Santidade implica em separação do pecado e dedicação a Deus. Significa permitir que o Espírito Santo transforme nossos pensamentos, palavras e ações para que reflitam o caráter de Cristo. Em um mundo muitas vezes dominado por valores contrários aos princípios bíblicos, viver em santidade é um testemunho poderoso. É ser luz e sal, conforme Jesus nos instruiu em Mateus 5, versículo 13 e 16, impactando positivamente aqueles ao nosso redor e mostrando a diferença que a fé pode fazer em nossas vidas. Além de viver uma vida de santidade, as profecias nos incentivam a ser ativos na missão de Cristo. Isso envolve compartilhar o amor e a verdade de Jesus com os outros, ajudando mais pessoas a conhecerem e experimentarem a salvação. A grande comissão, registrada em Mateus 28, versículo 19 e 20, nos lembra da nossa responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Evangelizar não é apenas uma tarefa para missionários ou líderes religiosos, mas um chamado para todos os crentes. Cada um de nós tem um papel único na propagação do Evangelho, seja através de palavras ou ações, em nossos lares, comunidades e além. Ser comprometido com a missão de Cristo também significa apressar a vinda do dia de Deus, conforme mencionado por Pedro. Isso não implica em uma capacidade de alterar o tempo divino, mas sim em viver de maneira que apresse espiritualmente o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É orar pelo avanço do reino, trabalhar para a justiça, mostrar compaixão aos necessitados e viver de forma que atraia outros para Cristo. Nossa vida deve ser um reflexo do amor de Deus, criando uma urgência em nosso testemunho e um desejo de ver a transformação no mundo ao nosso redor. As profecias bíblicas, portanto, nos chamam a uma vida de ação.
Não apenas devemos esperar passivamente pelo retorno de Cristo, mas agir de maneira que demonstra nossa esperança e fé. Devemos estar sempre prontos para dar a razão da nossa esperança, conforme 1 Pedro 3, versículo 15. Vivendo de modo que nossos comportamentos e palavras apontem para Cristo. Isso envolve um compromisso diário de seguir os ensinamentos de Jesus, ser fiel na oração, estudar a palavra de Deus e manter comunhão com outros crentes. Em resumo, o chamado à santidade e ao compromisso com a missão de Cristo, inspirado pelas profecias bíblicas, é um convite a viver vidas transformadas e transformadoras. É um desafio a ser mais parecido com Jesus, a ser ativo na propagação do Evangelho e a esperar com expectativa a realização das promessas de Deus. Ao abraçar este chamado, não apenas nos preparamos para a eternidade, mas também fazemos uma diferença significativa no presente, sendo agentes da graça e do amor de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de ambos. A Bíblia é, sem dúvida, um livro para todas as épocas. Seus ensinamentos são eternos e aplicáveis, oferecendo-nos orientação e esperança em um mundo em constante mudança. Espero que este vídeo tenha inspirado você a aprofundar seu estudo da Palavra de Deus e a aplicá-la em sua vida diária. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo sobre como você tem visto a Bíblia se manifestar em sua vida. E, claro, se inscrever no canal. Antes de finalizar, quero convidar você a se manifestar nos comentários. Compartilhe como a Bíblia tem sido relevante para você nos dias de hoje. Sua história pode inspirar e fortalecer a fé de outros. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.